Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto, 18ª semana do Tempo Comum. Estaremos dando início ao programa Tempo de Recomeçar. O meu nome é Bruno Henriques Araújo. E o meu é Fabiola Regatieri Mendes da Silva Araújo. Nós servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo na comunidade Santo Antônio do Canaã, paróquia de Santa Teresa. Hoje nós estaremos refletindo o Evangelho de Mateus 14, dos versículos 13 ao 21. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando Jesus desembarcou, vendo essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou os seus doentes. Caía a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar viveiras na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas disseram eles: Nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. E elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partiu em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho, Jesus nos ensina muita coisa. É uma lição de vida para nós, é muito ensinamento, né? Vamos iniciar, bem no iniciozinho do Evangelho, Jesus com a notícia da perda. Que perda foi essa? Jesus soube da perda do seu primo, né? O João Batista, um dos maiores discípulos, né? dos maiores que já existiu. João Batista, o rei Herodes matou João Batista. Por que João Batista morreu? Por seguir a Deus, por evangelizar, por levar a palavra de Deus para todos. Ele era um apóstolo em sua caminhada, em sua jornada. Então Jesus, com essa notícia triste da perda do seu primo, Jesus fez o quê? Jesus se recolheu ao deserto, né? Jesus se afastou, entrou na barca e se afastou. Aí começamos aos ensinamentos que Jesus nos deu. Então Jesus, ele se afastou naquele momento, mas logo ele percebeu que a multidão estava atrás dele. A multidão foi atrás de Jesus na esperança que Jesus curasse vários doentes, né? Então Jesus, com a sua dor, a dor da perda de um ente querido da família, né? Mesmo assim Jesus, ele curou, desceu da barca no meio daquela multidão e começou a curar os doentes. Então olha que ensinamento, né? Jesus com a sua dor, com o seu sofrimento, mas ele foi superior a isso, ele pensou no próximo, ele teve compaixão. A palavra compaixão, irmãos, ela quer dizer sentir a dor do outro. Então Jesus sentiu a dor dos seus irmãos. Então Jesus foi e curou um por um, né? Logo após
era uma multidão, muitas pessoas. Então foi chegando a tarde e os discípulos, como nós somos pecadores e fracos, qual é a reação dos discípulos? Jesus, vamos dispensar a multidão, que está chegando a noite e a multidão está com fome e nós não temos o que comer. Muitas vezes nós fazemos isso, né? No dia a dia. Nós queremos empurrar o problema para o outro. Eu já tenho os meus problemas que chegam, não vou me meter aos problemas do meu irmão, cada um com seus problemas. Foi assim, mais ou menos assim, a atitude dos discípulos, né? Homens pecadores como nós somos. Mas Jesus não, Jesus era superior, Jesus era um homem santo. Então o que Jesus fez? Não, trazem para mim os pães, eram 5 pães e 2 peixes, e uma multidão, mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então o que Jesus falou? Para trazer até ele os pães e os peixes e que acomodasse a multidão. Mas aí os apóstolos também confiaram em Jesus, nem questionaram, foram lá, pegaram as 2 cestas e trouxeram até Jesus. E Jesus multiplicou aqueles pães, de uma certa forma que todos comeram e ainda sobraram muitos pães e peixes. Então, irmãos, olha que exemplo, né? Que escola, que ensinamento que esse evangelho traz para nós. Primeiro, a compaixão que Jesus sentiu pelos seus irmãos. Mesmo no momento de dor, ele foi capaz de ser superior ao seu eu e a servir aos nossos irmãos. E depois com a partilha do pão, que também vem nos ensinar que nós temos que partilhar as nossas vidas, os nossos bens, tudo que nós temos. Ninguém não tem nada que possa ser compartilhado. Por mais que você tenha pouco, mas ainda assim vai te sobrar um pouco para você compartilhar a um irmão que tem menos ainda que você. Então que nós possamos, nesse dia de hoje, que Deus toque em nossos corações, que nós possamos sentir a dor do nosso irmão, deixamos de ser menos egoísta e pensarmos, de olharmos só para nós, que nós possamos enxergar que sempre tem alguém que está precisando de nós, de uma palavra, de um consolo ou de um alimento para a carne e para o espírito também. Então, meus irmãos, que nós possamos seguir esse evangelho, não só no dia de hoje, mas para todas as nossas vidas. Que Deus possa abençoar e iluminar todas as nossas famílias e as nossas vidas. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Que nós estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.